Mas a partir dali, cada metro que se afastava do cais, eu falei, meu Deus, estou indo para a terra de quem? Por que estou indo embora? É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci. Eu adorava cantar em cima de um carro de boi. Cá. Era o meu palco. A minha maior luta na vida, a minha maior luta deste mundo foi com Portugal. Eu sou aquela erva daninha que nasceu num lindo trigal. Seja bem-vindo a mais um Baseado numa História Verídica. Roberto Leal emigrou para o Brasil com apenas 12 anos. Descobriu-se artista na aldeia transmontana onde nasceu. Nos anos de 1960 era um rapaz excêntrico, de cabelo comprido louro, a cantar músicas populares portuguesas com sotaque brasileiro. Nem sempre foi bem recebido nos dois lados do Atlântico. Cá era brasileiro, lá era português. Hoje nada disso interessa. Roberto Leal é convictamente luso-brasileiro. Anda a estudar a música tradicional portuguesa e já gravou 2 discos a evocar essa herança única da nossa cultura. Desatemos então o filme da vida deste homem. Seja bem-vindo, Roberto Leal. Obrigado, lindo. Imaginando então o filme da sua vida, por que cena é que imagina o filme da sua vida a começar? Não podia ser outra que não fosse a primeira cena sobre Portugal. Eu sou uma pessoa apaixonada por Portugal e acho que Portugal, ao longo da vida, nunca se vendeu pelo preço do tamanho, do seu tamanho. Um país que deu mundos ao mundo. Encontramos-nos hoje numa dificuldade, num espaço territorial da Europa, sabe, não condiz com a nossa história. Então, realmente, se eu tivesse começar para fazer um longa-metragem, ou uma pequena-metragem, enfim, um filme, seria, sem dúvida nenhuma, sobre o meu país, sobre Portugal, sobre o nosso país. E por alguma cena em específica? Uma cena seria exatamente ligada ao mar. Poucas pessoas neste mundo lidam tão bem com o mar como os portugueses. Então eu veria alguma... Quer dizer, a primeira cena eu vejo um grande mar, porque o mar só pode ser grande quando ele tem quem o domine. Porque senão ele se torna um inimigo. E eu acho que o português, ele é um especialista no mar. Eu, inclusive, estava lendo um dia desse e percebi de que nós somos os maiores pescadores do mundo e que nós, portugueses, continuamos em não insistir com esta ligação automática dos portugueses no mar. É uma pena que a Europa precisa de tantos peixes para comer e nós, portugueses, vamos praticamente buscar tudo fora. Então eu vejo muito... O mar, de uma certa forma, é no todo em si. Eu vejo essa cena do mar, que nos leva a um lugar muito feliz. Como transmontano, quando foi a primeira vez que viu o mar? Foi lindo. Foi exatamente quando eu emigrei. Eu vim a Lisboa só para tomar um navio. A viagem mais longa, até então, tinha sido até Vila Real. Então imagina o que representou o mar, quando eu vi o mar. E eu fui num navio que era a última viagem. Era um navio cargueiro chamado Corrientes, em que depois virou cargueiro. Na altura fazia as linhas Portugal-Brasil? Portugal-Brasil. Aliás, nos anos 50, 60, ele foi um dos navios que mais fez essa travessia. O Roberto tinha 12 anos? 12 anos. Com a família toda ia a caminho do Brasil? Não. Era bom que se fosse a família toda. Nós fomos em 5 etapas. Já a razão é porque não havia condições financeiras de irmos todos de uma vez. Era uma viagem cara? Muito cara. E isso tornou traumas. Cada um que ia, alguém que ficava chorando. Havia sempre um lenço na despedida. O Roberto foi em que leva? Eu fui na 5ª leva. Eu fui vendo a família partir? Tem até um verso que eu fiz. Sou o último grito de um povo transmontano. Sou o último dos aflitos. Não, como é que é? Sou o último grito de um povo... Sou o último grito de um povo transmontano. Sou o último dos aflitos de um povo transmontano. Sou o último grito de um povo transmontano. Sou o último aflito de um povo... Daqui um pouco vem. Só que aí marca muito isso. Eu fiz isso na época. Com 2 pais, obviamente. Foi acompanhado por irmãos ou por algum dos pais quando foi? Então, eu quando fui... foi por hierarquia. Primeiro a irmã mais velha,
depois o outro irmão a seguir, e assim foi a sequência natural. Depois foi meu pai, porque meu pai estava ficando com uma idade limite. Naquele tempo as imigrações estavam fechando para certas pessoas, certa idade. Então o meu pai ficou numa manobra difícil, porque ele ia para ver irmãos mais velhos e deixar os irmãos mais novos. Então foi assim uma aflição, foi sempre uma coisa meio complicada, mas o meu pai tinha que decidir. E depois nós estávamos com o meu irmão, que é o Ambrósio, com 17 anos, que fatalmente seria chamado como foram todas as pessoas naquela faixa de idade com a guerra colonial em Angola. Sim. Então, aquela loucura, todo mundo se aproximar, e eu muito menino vendo aquele comentário dos homens, apenas um rádio na aldeia em Val da Porca, aquele comentário todo sobre a guerra, sobre aquela coisa toda. E eu então fui com mais 5 irmãos, que eram aqueles que restavam daquela leva toda. Foi a última leva, portanto. Foi a última leva. Mas conte-me lá então qual foi a impressão com que ficou. Sou o último aflito de um povo... Sou o último aflito. Olha que não sai, que coisa louca. Há de sair. Vai ser bom, até o final. Até parece que Vamos voltar, vai ser um tema recorrente. Mas estava curioso, qual foi a impressão com que ficou? Foi esmagador, imagino. Ver o mar pela primeira vez. Foi tudo. Quando a gente diz tudo, foi muita emoção. Naquele tempo nós chamávamos os navios de vapor. Quando ele atira aquele grito, aquilo mata quem está em volta. Eu depois olhei a carinha de um tio meu, que veio até Lisboa trazer a minha mãe, que seria exatamente o irmão da minha mãe. E aquele homem frágil, sem nunca ter saído da aldeia, e de repente aquele homem prestando serviço, nos fazendo sentir que ele é o homem mais forte do mundo. E depois, anos, quando eu voltei, falei, como? Ele nunca tinha ido a Lisboa e ele foi nos embarcar. E eu lembro da última... Foi fazer-se de forte? De forte. E eu lembro que a última palavra que ele disse, ele olhou nos nossos olhos e disse, nunca vos esqueçais de mim, que eu nunca vou esquecer de vocês. É uma coisa... Então, quando o navio atira aquele solavanco que se separa do cais, aqueles lenços brancos, aquela coisa toda... A partir dali, a gente parece que tudo era uma festa, mas a partir dali, cada metro que se afastava do cais, eu falei, meu Deus, estou indo para a terra de quem? Por que estou indo embora? Só quem vive isso tudo. Então eu passei 4 dias chorando pelo que deixei e depois, o resto da viagem ainda bom, pela Terra Nova. O que é que eu vou encontrar? Quanto tempo é que demorou a travessia? 13 dias. 13 dias de mar a toda a volta? 13 dias. 2 dias a mais porque ele quebrou uma caldeira perto da Madeira e ficou lá para reparo. Então aquilo foi meio traumatizante. Foi ali que eu, inclusive, conheci pela primeira vez a fruta, a banana, né? Ali eu comi a primeira banana. Mas não foi só isso. Ali eu vi aquele pedacinho de chão. E lembro que eu fiz uma música que viria a ser um grande sucesso, que era Madeira Porto Dourado. Porque ele, quando chegou à noite, aquilo parecia um presépio, só via as luzes, vinha de uma aldeia que não havia luz elétrica. Só falava de Funchal, naquele anfiteatro. Exatamente. Então aquilo ficou para sempre. E tantas coisas ficaram, que mais tarde vieram sair em música. Muitas coisas que eu cantei. Qual era o sentimento dominante nessa viagem? Porque para um miúdo de Trás-os-Montes, de uma aldeia, de repente ver-se rodeado durante 13 dias por mar por todos os lados, imagino que não deve ter sido fácil. Não foi. Não foi, nem poderia ser. Porque nós fomos em condições muito precárias. Eu viajei... Havia 3 classes. Exatamente. E claro que eu ia na terceira, não é? E os meus companheiros na escotilha eram os peixes. E eu lembro daquela cena do Titanic. Quando está a dizer que na escotilha os companheiros eram os peixes, era porque o vosso andar ficava abaixo da linha d'água. Exatamente. Exatamente isso. E então, muito criança, cheio de perguntas, poucas respostas para mim mesmo. Eu falei, meu Deus, que é isso? O que é isso? Porque você vem de um lugar onde todo mundo é muito próximo. O teu vizinho faz parte da tua família. 80, 90 casas. Então as pessoas são todas muito próximas. Então o navio já era a primeira grande cidade que eu via na minha vida, né? Porque Lisboa eu apenas passei por ela. Mas cheio de estranhos, ainda para mais o navio. Cheio de estranhos. Eu me lembro daquele filme, o Titanic, quando o DiCaprio via lá para baixo a brincar. Eu fiz muito isso. Porque as pessoas que faziam e que tinham a mesma necessidade estavam
em outros guetos, estava em outros lugares. Lá tinha o seu teatro, lá tinha o lugar da primeira classe. Mas que olhar é que deitava para a todas. primeira classe? Com injustiça. Eu achava, porque era muito menino para saber que aquilo já estava determinado pelo homem, que o homem já tinha essas divisões todas. Eu aceitava com muitas dificuldades, como aceitei com muitas dificuldades algumas coisas da aldeia que mais tarde eu posso contar. Então, por quê? Por exemplo, lembro que uma vez, por exemplo, o menino Jesus da aldeia trazia sempre presentes muito pobrezinhos. O menino Jesus é o que hoje é o Pai Natal. É o Pai Natal. Isso é aquela coisa. Então,